dia. Então, a nossa palavra aqui hoje está no livro de João. Vamos lá, se você tiver aí com sua Bíblia, João, capítulo 17. Eu particularmente, irmãos, eu tenho uma coisa com o livro de João, que eu acho ele uma coisa muito tremenda. Não que o resto da Bíblia não seja, mas o livro de João... Vamos lá, capítulo 17, versículo 19, é a oração sacerdotal de Jesus. E ele fala assim, ó, quando chega no versículo 19. Ele fala: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em outras versões, Jesus ele diz: por eles eu me santifico, para que eles possam ser santificados. O tema aqui da nossa pequena meditação é santificando-se por sua família. Jesus aqui, ele está falando dos discípulos, ele está falando daqueles que hão de crer, ele está falando com o Pai, ele está prestando contas ao Pai. Ele está falando: Pai, guarda os teus filhos, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E aí Jesus solta esse texto: por eles eu me santifico. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó: eu me consagro para que eles possam estar na tua presença. E essa é a nossa chamada para o dia de hoje. Que nós possamos nos santificar, nos consagrar. A gente sempre pensa muito em ministério, né? Eu sempre pensei em ministério quando eu leio esse texto, com os jovens. Eu já orei isso a Deus. Falei: Deus, por eles eu quero me santificar. Mas a chamada nessa manhã é que você se santifique pela sua casa, pela sua família. Quem nunca sonhou com toda a família aos pés de Jesus, convertida, buscando a Deus e tal? Irmãos, é tão bom quando a gente pode, assim, dentro de casa, juntar-se os nossos familiares. Há pouco tempo eu estava ali agora num momento de oração, eu e minha esposa. Aí o Davi vai, senta no colo de um, depois vai lá, atrapalha o outro. E aí, mas é bom, às vezes as pessoas vêm nos visitar e aí a gente, é uma casa cristã, então a gente pode falar: vamos tirar um tempo aqui de oração. E de repente você não pode fazer isso na sua casa, porque os seus pais ainda não se converteram, porque de repente o seu cônjuge ainda não se converteu. E com certeza eu sei que você já sonhou com isso. Então, como fazer, irmãos? Como fazer para que esse sonho se transforme em realidade? Vou te falar. Existe um preço a ser pago. Eu nunca vou me esquecer das palavras do Tiago. Ele até pregou numa conexão há uns anos atrás. Na verdade eu não me lembro se foi numa conexão ou se foi num encontro, onde ele falava do impacto que a minha conversão gerou na vida dele. A forma diferente de agir, a forma diferente de falar, a forma diferente de me comportar diante de uma série de situações, como ele foi reparando nisso. E é interessante porque quando eu paro para lembrar, deve ter sido essas coisas mesmo, porque eu não me lembro de pregar para ele. Até porque eu era novo convertido, então eu não tinha nem muita bagagem para estar pregando muita coisa. Eu só falava que Jesus ele mudou a minha vida e que eu queria essa vida nova. E ele fala como a postura, a atitude mudou a vida dele. Então aqui está o grande segredo, irmãos: pagar o preço. Vamos pagar o preço pelos nossos familiares. Pagar o preço como, pastor? De várias formas. Eu posso pagar o preço em oração. Ore, irmãos. Às vezes a gente começa empolgado, orando pelos nossos familiares, mas o tempo ele vai passando. E a gente vai deixando de orar, vai deixando de orar. Não, ore sempre. Ore sempre. Eu sempre me lembro, sabe de quem? Eu me lembro da avó da minha esposa, Dona Maria, a vovó Maria. Vovó Maria, irmãos, era uma coisa impressionante. Ela orava assim, ó, aposentada em casa o dia todo. Ela orava e ela orava alto. Ela não estava nem aí. Às vezes eu estava vendo TV, ela me atrapalhava, orando. E ela orava, ela apresentava os netos, apresentava os filhos. E depois, pena que ela não pôde ver, mas o Marco, que era aquele mais improvável, o bêbado, o cara que dava problema dentro de casa, o cara se converteu. Ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. O que eu entendo, irmãos? A minha oração, ela chega onde eu não chego. A minha oração, ela vai para uma atmosfera que eu não consigo chegar. E mesmo depois da morte daquela senhora,
as orações dela ainda continuavam valendo. Então não para de orar não, irmãos. Não para de orar não. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz a palavra de Deus para nós. Então pague o preço em oração. Não cesse de orar. Agora não é só orar, irmãos. Existem outras coisas. Pague um preço em jejum. Sabe aquele jejum pela sua família, que de repente faz tempo que você não faz? Restaure esse jejum. Traz de volta, tira aquele dia, de repente 1 dia, 2 dias, meio dia, eu não sei como é que você costuma jejuar, mas chega na presença de Deus e fala: Senhor, por eles eu me santifico no dia de hoje. Eu quero jejuar em prol dos meus familiares, eu quero jejuar em prol da salvação dos meus familiares. E por último, irmãos, e não menos importante, pague o preço através de uma vida transformada. Irmãos, testemunha é tudo. Uma vez alguém disse que as nossas atitudes falam tão alto que não dá para ouvir as nossas palavras. Então, você tem mudado. O seu testemunho dentro da sua casa, ele é diferente. A sua nova postura após aceitar a Cristo tem despertado a curiosidade, pelo menos a curiosidade dos seus familiares. Ou de repente você ouve aquela frase que fala assim: crente igual você, eu prefiro não ser. Misericórdia, irmãos. É tempo de nós termos uma postura diferente. Creia numa coisa: os seus familiares, eles estão orando. Eu tenho um tio que ele mora lá na Candangolândia. E é interessante, eu fiquei sabendo disso por meio de um outro tio. Esse meu tio, o Eduardo, ele não gosta de crente. Pensa num cara que não gosta de crente. Ele fala mal, ele faz piada, ele ridiculariza a igreja. Ele não chega a ser um ateu, mas ele não gosta de crente. E ele está sempre falando mal de crente por aí. Mas uma vez um outro tio meu, irmão dele, testemunhou para mim e falou assim: sempre que ele fala mal de crente, ele abre um parênteses. Ele fala: porém eu tenho 2 sobrinhos, se referindo a mim e ao meu irmão, que eles são crentes de verdade. Então você tem gerado um impacto na vida das pessoas. As pessoas estão olhando, irmãos. O nosso grande erro é achar que as pessoas não estão olhando. Quando a gente olha para o livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, no versículo 9, Eliseu está passando na rua, irmãos. Irmãos, ele está simplesmente passando na rua. Eliseu não está pregando o evangelho, Eliseu não está fazendo uma corrida evangelística, uma campanha, Eliseu não está fazendo milagre, ele não está fazendo nada disso naquele momento. Ele está simplesmente passando na rua e ele não sabe, mas as pessoas estão olhando para ele. Aí aquela senhora chega no seu marido e fala assim: eu vejo que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então, irmãos, as pessoas estão olhando. As pessoas da nossa casa estão olhando. Aquela sua mãe, que às vezes você acha que ela é tão chata, que ela pega tanto no seu pé, ela olha para a sua atitude após aquela bronca. Os seus irmãos olham para os programas que você assiste na TV, que são os mesmos que eles assistem ou não. As pessoas olham para o tempo que você gasta com Deus lá no seu quarto, com a palavra de Deus, com a forma como você fala, se você é uma pessoa que fala palavrão, se você é uma pessoa que abençoa, se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa violenta. As pessoas dentro de nossos lares, elas estão parando e elas estão olhando. Às vezes o cotidiano nos leva a pensar que não. E Satanás, acredite nisso, ele vai fazer você achar que não, que as pessoas não reparam no que você está falando, no que você está fazendo. Irmãos, eu lembro até hoje das primeiras pessoas que pregaram o evangelho para mim. Então, são coisas que ficam em nossos corações. Só que pregar o evangelho sem uma vida transformada não adianta. Então, pague um preço. Pague um preço de viver uma vida de honestidade, de viver uma vida de transparência. Você que ainda mora com os pais, viver uma vida de obediência, irmãos. Às vezes é complicado, é difícil, mas busque a obediência. Existe um texto em Colossenses que ele mudou a minha vida. Eu li assim pela primeira vez e aí o apóstolo Paulo fala: filhos, em tudo, irmãos, obedecei os vossos pais. Eu tinha acabado de me converter, eu parei, eu falei: peraí, eu preciso me tornar um filho obediente. Então você que ainda mora com os pais, busque ser um filho obediente. Você que é uma mulher casada e o seu marido ainda não conhece a Jesus, Paulo diz que o seu testemunho, a sua postura vai santificar, vai levar o seu esposo
a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós temos tudo. Nós temos a unção do Espírito, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos com todas as armas necessárias para levar toda a nossa casa para a presença de Deus. Só está faltando aquela busca, aquela santificação, aquele algo a mais, aquele preço a mais. Então eu quero orar por você nessa hora. Amém? Feche os seus olhos aí, receba a oração. Pai Santo, nessa hora, ó Deus, eu quero entregar, eu quero consagrar, ó Deus, toda a família, Senhor, representada pela Novo Tempo, nas tuas mãos. Mas eu quero te pedir de uma forma especial pelos teus filhos, ó Deus, aqueles que recebem a tua palavra, aqueles, ó Deus, que buscam, ó Deus, quantos têm sonhos em fazer tantas coisas para o Senhor, mas o Senhor tem uma obra missionária aí, dentro dos seus lares, ó Pai. Deus, que pelas suas famílias, o teu povo possa buscar uma santificação e que em breve, ó Deus, muito em breve, nós possamos receber a notícia de familiares se convertendo para a honra e glória do seu nome. Guarda, Senhor, o teu povo no nome de Jesus. E que Deus te abençoe.